Olá. Bom, gente, hoje eu vou trazer aqui à tona um tema interessante. As pessoas elas me perguntam sobre essa questão do texto do Novo Testamento. Qual o melhor texto do Novo Testamento? Quando eu falo de texto, falo do texto grego do Novo Testamento. Como nós sabemos, o Novo Testamento foi escrito originalmente na língua grega, por ser a língua falada ou mais falada na região aonde os apóstolos eles andaram ou eles viveram. Então era uma língua muito falada e difundida, até por isso que a Bíblia ela deveria ser escrita, no caso, né, as cartas dos apóstolos, as epístolas, em grego, porque para que as pessoas de todo mundo ali naquela região pudessem ler, mesmo que não fossem judias, mas elas poderiam ler aqueles documentos na língua grega. Bom, então, dessa gama de manuscritos antigos gregos, nós temos hoje quase 6.000 manuscritos gregos, contando com os manuscritos da região bizantina e também os egípcios. Nós sabemos que o texto egípcio, né, é o mesmo texto crítico ou texto eclético. Nós sabemos que existem várias Bíblias que são baseadas apenas no texto crítico. Desse texto egípcio, desses manuscritos egípcios antigos, que datam lá do século 2, 3, 4, 5, foram elaborados, né, alguns novos testamentos e o texto eclético, né, o texto crítico é o mais usado, vamos dizer assim, é o mais usado. Nós temos também o texto temos também outros textos, mas esse daqui é o mais usado hoje nas Bíblias que são vendidas, que estão aí no mercado. Mas nós temos também o texto bizantino. Do texto bizantino que ficava... Quando nós falamos do texto bizantino, nós estamos falando do texto que foi preservado na região onde os apóstolos eles fundaram, né, as principais igrejas do mundo antigo. Então nós temos ali um texto que ele foi escrito, ele foi redigido e copiado e recopiado várias vezes. Nós entendemos assim com um cuidado muito grande, porque as pessoas sabiam com o que estavam lidando, que era a Bíblia, era a palavra de Deus. Então por isso que nós entendemos que a preservação do texto do Novo Testamento ele está na região na região bizantina, porque ali, como eu já falei, foi uma região onde o evangelho alcançou um sucesso muito maior do que na região egípcia, né? Que teve também a sua importância também. Isso nós podemos ver quando nós pesquisamos e identificamos alguns manuscritos bizantinos e comparando eles com os egípcios, né? Ou seja, os bizantinos aos egípcios. Então, exemplo, eu tenho aqui 4 cópias da carta de Paulo a Tito, escrita em grego. As 4 escritas em anos ou séculos diferentes, ok? Eu vou mostrar aqui. Nós sabemos que os manuscritos são dados números ou nomes ou letras, né, para poder identificá-los. Nesse caso aqui, são 4 manuscritos que para poder identificá-los foram dados-lhes números. Então eu tenho aqui o 1072, 2080, o 2587 e o 2723. Todos eles, respectivamente, do século 13, século 14 e os 2 últimos do século 11.
ok? Parece serem assim mais tardios do que os egípcios, mas existe uma explicação. Nós entendemos que os manuscritos, por eles serem melhores, os mais antigos do texto bizantino nós não temos hoje. Por quê? Porque eles foram usados. E você pensa comigo, quando um papel ele é usado de forma demasiada, ou seja, passam-se os anos, aquele papel vai se desgastando até se acabar, literalmente. Então, nós não temos os manuscritos bizantinos bem antigos, ou seja, do século V, século IV, século III. Por quê? Porque eles foram usados. Então, eles foram recopiados. E aí nós temos na região bizantina uma prova de que o texto ali ele foi preservado de forma honesta. Ok? Claro que tem erros também, existem alguns erros de copistas, mas que não trazem dano a nenhuma doutrina bíblica, diferentemente do texto egípcio, aonde você tem muitos ali documentos antigos, como vaticanos, os sinaíticos, que são os mais antigos, mas que só entre eles dois, só para dar um exemplo aqui, nos 4 evangelhos, entre esses 2 documentos, aí você tem uma diferença nos 4 evangelhos de mais de 3.000 variações ou diferenças. Então, você vê a insegurança que há na confiabilidade do texto egípcio. Eu não consigo confiar no texto egípcio por causa disso. Ok? Então, quando você olha para o texto bizantino, você consegue ver uma preservação maior, e isso nos traz uma confiança maior no texto bíblico, é claro. Eu vou dar aqui um exemplo aqui, mas olha só. Como eu falei, 4 documentos. Esse daqui é o do século XIII. A carta de Paulo a Tito. Veja que está em grego. Está em grego. Certo? Então, a carta começa aqui. E Paulus, doulos, teu, apóstolos, Iesu Cristo. Ou seja, Paulo é servo de Deus, né? E apóstolo de Jesus Cristo. Essa carta aqui é a carta de Paulo a Tito, do século XIII, é o manuscrito 1072. Bom, desse manuscrito aqui para os outros 3, eu vou mostrar para você ver que há uma diferença na letra do copista. Olha só, esse aqui já é um outro manuscrito. Olha só com uma letra diferente. A carta começa aqui. E é praticamente igual, não só o começo, mas também toda a carta é idêntica ao outro manuscrito que eu citei primeiro. Vou mostrar aqui também o terceiro manuscrito, que eu já falei lá no começo do vídeo, né? Aqui. Também escrito, todos escritos em grego. A carta começa aqui desse lado. E o último, isso aqui. A letra já é bem maior desse copista, mas bem legível. Você vê que há um cuidado muito grande em escrever o documento. Porque esses copistas sabiam com o que estavam lidando. Eles estavam lidando com a palavra de Deus. Algo interessante que eu quero aqui chamar a atenção para esse assunto e para esses 4 documentos aqui é o seguinte. Esses 4 documentos escritos em séculos diferentes são idênticos. Não existe uma variação entre esses 4 documentos aqui. Ah, mas você pode dizer que eles são tardios, não sei o que. Não, mas existe uma explicação que eu já falei antes. O texto foi preservado. E é claro que como existem os documentos mais novos, existiram também os mais antigos. E não venham com essa de recensão de Luciano, porque não existe nenhuma prova sobre essa recensão. Isso é papo de quem é eclético e não quer acreditar na preservação do texto bíblico. O texto bíblico foi preservado.
E o texto bizantino é, com certeza, o melhor texto do Novo Testamento que nós temos hoje em mãos. E como eu já falei outras vezes, eu vou só mostrar aqui, para não dizer que eu fico só falando de Eu tenho o texto Vaticanos aqui, o Códice Vaticanos, e eu consigo ver a diferença que há. Veja que ele é uma Bíblia praticamente. Faltam alguns livros, é claro, mas é a Bíblia quase toda em grego. E eu consigo identificar nele as variações entre ele e o sinaítico. Aí eu vou no site do Códice Sinaíticos para ver exatamente, existem muitas diferenças. Como é que esses dois códices podem ser a base do Novo Testamento? Não existe lógica para isso. Então, a lógica é que Deus, ele preservou um texto, e esse texto está em algum lugar do mundo. Aonde está? Na região bizantina. Então, o texto que eu hoje defendo e que eu sigo e que eu faço vídeos para priorizar isso, é claro, né? É o texto bizantino. E dele nós temos o texto Receptus. Eu tenho algumas Bíblias, poucas Bíblias. Claro, existem poucas Bíblias com texto Receptus, mas existe a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que é texto Receptus, da editora Trinitariana, ok? Texto Receptus. Nós temos também a Bíblia King James Fiel, da BV Books, que texto Receptus também no Novo Testamento. Claro, quando eu falo, gente, de texto da Bíblia, do Novo Testamento, o texto do Antigo Testamento em hebraico, como eu já falei em outros vídeos, não existe problemas. Todos usam o mesmo texto hebraico, apesar de haver aqui e acolá uma diferençazinha também das Bíblias, mas em suma é o mesmo texto. Então, a grande questão está no Novo Testamento. E recentemente eu adquiri essa belezura aqui, a Bíblia King James de estudo Roma. É a mesma Bíblia King James Fiel que eu citei agora há pouco, que eu aqui mostrei agora há pouco. A grande questão é que ela é uma Bíblia muito mais expandida, né, e trabalhada. Então, é uma Bíblia ótima, viu? Você vê, tem muitas notas aqui, então uma ótima aquisição aí para quem gosta de Bíblia de estudo e quem quer ter uma Bíblia realmente com texto do Novo Testamento confiável. Uma indicação aí, Bíblia King James de estudo Roman. É a mesma Bíblia King James Fiel. Ok? Você tem mais de 5.000 manuscritos. Ok? Então, a diferença do texto Receptus, que o cara usou lá no passado, lá no século XV, século XIV, não sei bem, o cara usou uns 6 ou 7 manuscritos para poder fazer o texto Receptus. E mesmo assim, o texto Receptus é melhor ainda do que o texto crítico. É melhor. Entendeu? Ele só não é melhor do que o texto majoritário. Detalhe, existe o texto da família 35, que eu ainda não falei, ainda não fiz nenhum vídeo sobre ele aqui, mas brevemente eu vou falar. Eu estou lendo o livro do Dr. Wilbur Pickering. Qual o texto original do Novo Testamento, Dr. Wilbur Pickering, e vamos dizer assim, ele seguia, né, o texto majoritário. Mas o Dr. Wilbur Pickering, ele descobriu dentro da massa bizantina uma família de manuscritos que elas são, ou seja, são quase que perfeitos os manuscritos. Os manuscritos de Mateus, os de Marcos, ou seja, do Novo Testamento. Então, ele crê que o texto que Deus ele preservou está dentro da família 35, que faz parte também do texto bizantino, ok? Então esse vídeo, estou aqui para poder falar isso, né? Eu acredito sim que Deus ele preservou o seu texto na massa bizantina.
e não na massa egípcia. A massa egípcia, ela tem a sua importância? Tem. Sua importância histórica, tal, são ali manuscritos antigos, e muitos deles até concordam às vezes com a leitura bizantina. Mas isso é papo para um outro vídeo. E então está aí. A gente trabalha assim. A gente vê o quanto o texto bizantino ele é bom e ele se concorda. E ele praticamente os livros eles quase não contêm variantes entre eles mesmo. Por exemplo, aqui 4 documentos da carta de Paulo a Tito, escrita em séculos diferentes, porém perfeitos entre si, sem nenhuma diferença. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.